Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje farei a pedido do nosso nobre amigo Miguel Fontinelli mais um de sugestão dele. Dessa vez não é um como seria, mas sim uma resposta para uma pergunta um tanto quanto capciosa e que provavelmente é algo em dúvida de outras pessoas também aqui do canal, então resolvi fazer como vídeo, que é: a cultura medieval europeia teria como sobreviver ao fim do feudalismo? Quando eu vi essa pergunta, eu pensei a seguinte coisa: não existe uma cultura medieval europeia. O que existe são as culturas de cada povo europeu em sua fase medieval. Como assim? Olha, medieval não é um país, medieval não é uma cultura, medieval não é um povo. Medieval é um período histórico. Então vamos pegar, por exemplo, a Espanha. A Espanha é um país. Existem povos que vivem nessa região, como o povo castelhano, o povo catalão, o povo galego, o povo ândalo ou vândalo, da Vandaluzia. Esses são povos. A Espanha é um país, é um território. E o medieval é um período histórico. Então, podemos dizer que existia a cultura dos vândalos durante a Idade Média, ou a cultura castelhana durante a Idade Média, ou a cultura catalã durante a Idade Média. Eu estou pegando numa área bem restrita, assim, para poder mostrar para você. Porque dentro da Espanha, podemos ter 4, 5, 6 culturas diferentes ao longo da Idade Média, e que poderiam variar de acordo com o período da Idade Média que elas tivessem. Porque, por exemplo, a cultura da Andaluzia, se pegássemos em um primeiro momento da Idade Média, seria uma cultura bárbara, porque os vândalos eram um povo bárbaro. Uma cultura bárbara, não cristã, não abrâmica. Se pegarmos de um segundo momento da Idade Média, a cultura desse lugar seria uma cultura islâmica, árabe, moura, porque esses povos foram tomados e convertidos pelos mouros. Se pegarmos no momento final da Idade Média, já seria uma cultura cristã, e estamos falando de um mesmo povo, de um mesmo território em um macro período chamado Idade Média, que pode se resumir a vários pequenos períodos diferentes. Então é meio difícil dizer que existe uma cultura medieval, porque cada povo é um povo. Medieval não é povo, medieval não é território, medieval é época. Então não existe uma cultura medieval específica, no sentido de esses são os medievais. Não, isso não existe. E por sinal, a crença dessa existência se deve muito à questão do neomedievalismo e das fantasiadas da vida que vemos hoje. Mas é tão marcante isso que, se você pegar a cultura de um desses povos espanhóis aí e comparar com outro povo espanhol, você pode pegar a variação de cultura, diferença de cultura entre eles, no mesmo período histórico e numa distância territorial pequena. Porque lembra que eu falei? Os andalus, se pegar do período islâmico e comparar com os castelhanos, os antigos no caso, né, você vai comparar um povo cristão com um povo islâmico. Os andalus islâmicos nessa fase e os manchegos e castelhanos e catalães cristãos. E quem dirá você querer comparar a cultura da Espanha ou de algum desses povos espanhóis com algum povo, por exemplo, da Inglaterra, com algum povo da Escandinávia, com algum povo, sei lá, dos iugoslavos, que nem minha família. Variação cultural ainda maior. Então, a minha resposta é que, primeiro, que não existe essa questão de cultura medieval. Agora, mas a cultura da época tal do feudalismo teria sobrevivido sem o feudalismo? E a resposta, novamente, depende do que você está querendo dizer. Porque o feudalismo, sem dúvida, era um regime de poder, um sistema de funcionamento político do mundo, baseado na propriedade da terra como poder, na pulverização do mundo em microterritórios, e lógico que isso teve influência na sociedade da época. Porém, o fato do feudalismo acabar em algum momento não quer dizer que tudo que existia de cultura no período acabou ou deixou de existir. Na verdade, muito pelo contrário. Tem muitas tradições que vieram da época do feudalismo que permaneceram existindo até hoje. Varia de povo para povo, lógico, de cultura para cultura. Mas, por exemplo, a questão da venda do apadrinhamento de casamento que ocorre lá na França é derivada de uma tradição feudal. Para quem não sabe, nos casamentos franceses é meio que vendido o apadrinhamento do casamento no final. Posteriormente, isso se tornou o que eles chamam de gravata picada, uma adaptação dessa tradição feudal para os dias de hoje. Mas sim, algumas sobreviveram, sim. Questões de áreas comunais, como bosques que não se tornaram propriedade privada em determinadas regiões da Europa, para a coleta de frutos silvestres e cogumelos. Eu sei que isso existe muito lá na Eslovênia e na Croácia ainda, os bosques comunais, tradição do feudalismo, que permaneceu existindo. Eu sei que tem uma questão da caça na Inglaterra também, que tem uma limitação dela, também é uma tradição do feudalismo. Depois eu vou estar melhor para trazer para vocês no vídeo aqui. Então sim, é possível culturas advindas da Idade Média. Eu não chamo de cultura medieval em si, porque eu tenho medo de causar confusão com uma coisa que seria uma inverdade, mas é possível sim que culturas advindas da Idade Média
tenham sobrevivido, se adaptado e evoluído até após o fim do feudalismo. Agora, o feudalismo como cultura, aí é outra história, se você é isso que está se referindo. Tratando a cultura medieval como o feudalismo e seu regime de poder, e isso como a cultura medieval, isso poderia ter sobrevivido após o fim dele? Bom, o feudalismo de fato acabou como regime de poder, mas ele nunca deixou completamente de existir, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. E para falar a verdade, existe até, de certa forma, aqui no Brasil um pouco do feudalismo ainda. Uma vez, enquanto eu estava vendo terras para o novo feudo, eu cheguei a ver um exemplo prático disso, que são os meieiros. Como assim? Imagina só, um cara tem uma fazenda lá, aí ele, não vou falar arrendar a terra, porque arrendar significa fazer um aluguel com compromisso de venda. Eu andei estudando isso na prática, então não vou usar o termo arrendar, mas vamos supor assim. Ele permite que um outro cara produza dentro da terra dele e, em troca, pague a ele uma participação dos lucros. Isso, de certa maneira, é uma continuação do feudalismo, porque seria uma forma de talha. Então, eu visitei propriedade já uma vez, uma farinha de maçã, onde o proprietário permitiu que o vizinho plantasse e produzisse maçã nas terras dele, contanto que pagasse uma parcela da produção para ele. Isso é uma forma de talha, uma taxa sobre percentual de produção. Há também casos onde esses meieiros trabalham como corvéia e não como talha, quando eles... Até exemplo de outra propriedade que eu visitei e quase cheguei a comprar ela. Na prática não deu certo para ser um novo feudo por motivos de documento, mas enfim. Mas é um exemplo de corvéia, onde o cara permitia o uso da propriedade, no caso tinha uma carvoaria, permitia usar os eucaliptos para o outro produzir carvão lá dentro, em troca desse outro fazer a manutenção da propriedade para ele. Ao invés de pagar ele com um salário como um funcionário, o cara permitia que ele exercesse sua atividade na terra dele, contanto que esse cara fizesse às vezes de caseiro e cuidasse da propriedade. É um exemplo de corvéia, continua existindo nos dias de hoje. E aqui no Brasil, tá? Onde nem chegou a existir o feudalismo de fato da Idade Média, porque o Brasil foi descoberto após o final dela. Então, sim, é possível que elementos do feudalismo tenham sobrevivido após o final do feudalismo como modelo político. E eles existem até hoje ainda por aí para contar a história, se você for procurar. Então, sim, é possível que elementos de culturas da Idade Média tenham sobrevivido ao final do feudalismo e ao final da Idade Média, tanto que estão muito presentes até hoje em muitos lugares, se for procurar. Talvez tenham passado por adaptações no processo? Sim, provavelmente, nobre amigo. Mas não deixaram de existir por causa do fim do período, ou o fim do modelo político. Então, acho que por esse jeito, meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa o joinha, se inscreve aí e até a próxima.